Bom dia, queridos. Graça e paz. Começando mais um ciclo das nossas mensagens diárias e nós vamos entrar agora falando sobre Neemias, a liderança de Neemias. E nós temos aproximadamente 40 temas, de 40 a 50 temas, para nós falarmos sobre Neemias nos próximos dias. Lembrando que as nossas ministrações são de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas e 15 minutos, né? Sempre começamos um pouco antes. Então agora são exatamente 7 horas e 12 minutos. E falar de Neemias é muito bom. Eu sou apaixonado pelo livro de Neemias. É um livro que eu aprendi desde a época do seminário, dos anos 80. Aprendi muito sobre Neemias e continuamos aprendendo a cada dia, né? E hoje nós queremos falar que é de joelho que lutamos nossas guerras. Amém? Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que Ele continue ao nosso lado, nos fortalecendo, nos alicerçando, nos direcionando. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que nós respiramos. Obrigado pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã, da qual eu faço parte, da igreja cristã. Ó Deus, coloque tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, abençoa-nos com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de confusão, ó Deus, todo espírito de vício e todo espírito de prostituição. E que o teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, ó Deus, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração deste dia, ó Pai, para mim e para todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, hoje eu quero trazer para vocês Neemias capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, esse texto nos ensina que é de joelhos que lutamos nossas guerras. Amém? Então, quando a gente fala do livro de Neemias, nós nos transportamos para uma época repleta de desafios e desolação, onde os muros de Jerusalém estavam em ruínas e o povo enfrentava um momento de aflição profunda. Então o cenário é tão sombrio quanto as palavras de Neemias. Então o texto diz que as muralhas estavam derrubadas, os portões foram consumidos pelo fogo. Imagine-se no lugar de Neemias, desse homem cujo coração ardia de angústia ao receber as notícias devastadoras da sua terra natal. Então é algo que nós precisamos refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Por quê? Porque o contexto histórico ele é crucial para compreender a magnitude desses desafios. Então, o texto bíblico do livro de Neemias, principalmente a introdução ali, nos transporta para um período em que Israel estava fragilizado. A capital, Jerusalém, estava em desgraça, em ruínas. E o seu povo desesperado. Mas o que faz a história de Neemias tão extraordinária é sua resposta diante do caos. Isso nos ensina qual é a resposta que nós estamos dando diante de um grande desafio, diante de um grande problema. Então, ao invés de ceder à desesperança, Neemias escolhe uma abordagem radicalmente diferente. Como no texto diz, que nós lemos, Neemias 1,4 diz: Então sentei-me e chorei e lamentei por dias, jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então aqui nós somos introduzidos à poderosa lição que, vamos usar a palavra que permeia, né? Que envolve a sua jornada.
ou seja, de joelho, que luto minhas guerras. Quero mandar abraço para o meu amigo, pastor Nilo Faustino, que o Senhor abençoe, pastorzão. Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe. É bom tê-lo conosco por aqui. Amém? Então, Neemias, ele, lendo o livro de Neemias, dá a entender que ele nos convida a olhar além das circunstâncias desoladoras e a descobrir a força transformadora da oração e da confiança em Deus. Então, esta é a base sobre a qual nós construiremos nosso entendimento da jornada de Neemias e como ela pode moldar a nossa própria jornada espiritual. Então, esteja preparado, nos próximos dias nós teremos de 40 a 50 ministrações diárias só sobre o livro de Neemias. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é sobre a angústia de Neemias. Neemias, como eu e você, ele sentiu profundamente angústia diante da notícia da destruição de Jerusalém, conforme está registrado em Neemias capítulo 1, o próprio versículo 4 que nós vemos, que quando ele ouviu essas palavras, ele sentou e chorou durante dias, lamentou e jejuou, orando a Deus, ao Deus dos céus. Né? Então, sua angústia não era apenas emocional, mas acima de tudo espiritual. Por que espiritual? Porque ele sabia que só o Deus dos céus podia entrar na situação e resolver aquele caos, mostrando como ele deveria fazer. Às vezes nós procuramos soluções em meio aos homens, mas Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, não será o sol da justiça. A justiça é o entendimento também para muitas coisas que nós queremos fazer do nosso próprio jeito, mas Deus quer fazer do jeito dele. Porque Deus vê de cima, ele olha todas as situações em volta. Nós estamos em meio ao caos, então Deus dos céus, como Neemias falou, ele está de cima, ele vê todas as situações à nossa volta e vai nos mostrar a melhor saída, porque ele vê de cima. É como se a nossa vida fosse um labirinto e só quem consegue ver a saída é aquele que está no alto. Deus está no alto, vendo nossas vidas. Amém? Então a angústia de Neemias nos lembra que é natural sentir tristeza diante das adversidades. Mas também nos ensina que, como cristãos, podemos encontrar força e esperança na oração e na busca de Deus. E assim como Neemias fez em seu momento de aflição, por que nós não fazemos também? Devemos fazer. E fazer sempre. Na alegria, agradecer. E na tristeza, pedir uma solução. Mas tem gente que só ora na tristeza e no momento das aflições. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a oração de Neemias. E eu quero abrir aqui no livro de Neemias e falar um pouco exatamente sobre isso aí. Né? Neemias, ele é aquele que nos ensina muita coisa como líder. E no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5 ao 11, diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim,
e guardareis os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. A oração de Neemias, registrada aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 5 a 11, que nós lemos aqui, é um exemplo notável de humildade e confiança em Deus. E como ele, também, como ele podemos, assim como Neemias, nós podemos reconhecer nossos pecados e confiar na fidelidade de Deus. Então Neemias, ele reconhece Deus como o Deus dos céus, aquele que está sobre todas as coisas, Deus grande e temível. Então, a oração de Neemias demonstra o quê? Confiança na soberania de Deus. Não é a eloquência humana que faz a mão de Deus se mover a nosso favor, mas é a nossa dependência de Deus, é a nossa humildade diante de Deus. Reconhecer que Ele é soberano, reconhecer que nós precisamos temer a ação de Deus, crendo que Ele é o Deus dos céus e suficientemente capaz para mudar qualquer situação. Agora, outro ponto interessante é o planejamento e preparação. Neemias não apenas orou, mas também elaborou um plano sólido para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias 2,5 diz assim: E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias não apenas orou, mas também elaborou um plano sólido de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então isso destaca a importância de agir com sabedoria após a oração. Não basta apenas orar e ficar deitado sobre a cama. Não basta orar e ficar esperando. Você tem que orar e ir fazendo, e agindo. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras ela é morta. Então a construção dos muros envolveu a colaboração de muitos, de acordo com Neemias 2,17, que diz assim, Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais como ou mais um opróbrio. Ele juntou pessoas. Nós não estamos sozinhos em nossa jornada. A ajuda é muito valiosa. Então Neemias não fez nada sozinho, ele apenas liderou. Uma liderança abençoada por Deus. Deus levantou Neemias. Quando é que Deus nos levanta? É quando o nosso coração arde para fazer algo em prol do reino. Então a relação entre oração e ação é fundamental. Tem pessoas que só têm oração e fica naqueles projetos, sabe? Aqueles sonhos distantes. Comece fazendo. Cave poço. Não de teoria, mas de prática. Então Jesus, ele também ensinou sobre a importância de planejar e contar os custos antes de empreender o projeto. Então, aqui em Lucas, no capítulo 14, Lucas 14, do 28 ao 30, diz assim o texto:
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Planejamento. Eu tenho foco. Tem feito alguma coisa? Não adianta. Eu vou me concentrar e cavar um poço. Começou a cavar? Mas eu tenho orado, mas começou a cavar o poço? Quando os homens começaram a destruir os poços de Isaac, ele ia cavava outro. Não se ficava se lamentando. A oração exige ação. Foi o que Neemias fez. O quarto ponto aqui é a superação das adversidades. Tem pessoas que não superam as adversidades por falta de discernimento de espírito. Neemias, ele enfrentou oposição ferrenha e crítica enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Então aqui em Neemias 4, do versículo 1 ao 3, diz assim, E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-á-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E é isso que acontece. Então, Neemias, ele enfrentou oposição ferrenha e críticas enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Agora, a sua firmeza nos ensina, a firmeza de Neemias nos ensina a perseverar em meio às adversidades, como José, que enfrentou a injustiça dos seus irmãos, a injustiça no decorrer da vida, que ele foi parar no calabouço. E da vergonha, a dupla honra aconteceu na vida de José. Assim também aconteceu na vida de Neemias, na reedificação do muro de Jerusalém, na reedificação da nação de Judá. Então, a confiança de Neemias em Deus, independente das críticas, permaneceu inabalável, mesmo diante de ameaças. Então, isto nos lembra a fé inquebrantável também de Daniel na cova dos leões, ali em Daniel 6, versículo 22 e 23. Então, as adversidades não pararam Neemias, e ele liderou o povo para superar obstáculos. E semelhante à história de Josué em Jericó, lá em Josué 6, a perseverança e a fé podem derrubar muralhas aparentemente intransponíveis. A fé nos fortalece para superar nossas próprias adversidades. E lembre-se, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então eu quero concluir aqui nessa manhã falando para você que está nos acompanhando, que Neemias nos ensina que, assim como ele, podemos superar as adversidades através da oração e da confiança em Deus, da fé inabalável. É semelhante à mensagem de Isaías 41:10, onde Deus nos encoraja a não temer. Por quê? Porque Ele está conosco. Jesus falou aos discípulos, falou à igreja: eis que estou convosco todos os dias. Então, à medida que contemplamos a jornada de Neemias, recordemos também a história de Moisés, que liderou o povo através do deserto rumo à terra prometida. E tanto Moisés como Neemias enfrentaram dificuldades, mas a fé os sustentou. Assim como a fé tem que nos sustentar, tem que nos manter firmes. E a Bíblia tem nos ensinado, a palavra de Deus tem nos ensinado a cada dia sobre se manter firme. Levante-se, se ponha de pé.
Amém? Então que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida. E lembre-se que as muralhas se levantam para cair. Os problemas surgem para serem solucionados. As dificuldades se levantam para serem vencidas. É o Deus dos céus, que Neemias cita aqui, que está disposto a nos abençoar. Está disposto a nos dar força para vencermos aos grandes gigantes que surgem na caminhada, na nossa jornada. Mantenha-se firme. Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está com o seu povo. Amém? Deus abençoe, queridos. Graça e paz.